A verdade é que você não deve julgar um livro pela capa. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro incrível que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E você deve estar falando, nossa, Bianca, você está lendo um livro desse, sua desviada. Mas não, gente, esse livro abriu muito minha mente sobre as batalhas espirituais que a gente enfrenta, sobre a maneira que o inimigo nos ataca, que é uma maneira tão sutil que muitas vezes a gente não percebe, e esse livro trata sobre isso. E eu vou ler um pouquinho para vocês sobre esse livro, né? Vou trazer aqui para vocês algumas páginas que eu anotei sobre esse livro, porque ele abriu minha mente assim de uma maneira surreal. E como que a gente não percebe a maneira sutil que o inimigo nos ataca, né? Esse livro fala muito sobre isso. Então, eu vou começar lendo com vocês na página 89, tá? Então, vamos lá. Gente, o C.S. Lewis, ele tem a maneira, né, dele escrever, né? Igual esse livro que chama Atenção. Vocês se lembram de Nárnia, né? Como que ele usa o leão para falar da palavra de Deus. Então, é uma maneira diferente que ele escreve para chamar a atenção do leitor, chamar a atenção de quem tá ali ouvindo suas histórias. Então, eu vou ler a página 89 para vocês, é a carta 16. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa desde que ele se converteu e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que, se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada, porque uma vez que promove a unidade no espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. Então, gente, para quem vai ler esse livro, pode ser que no começo fique um pouco perdido, porque o C.S. Lewis ele tem essa maneira diferente de escrever, né? Ele tem uma escrita assim bem peculiar dele mesmo. E nesse livro, como que é uma carta escrita por um demônio, como que funciona? É uma carta do demônio Maldonado escrevendo para o seu sobrinho, também demônio, chamado Vermelindo. E aqui eles chamam os seres humanos, as almas que eles querem conquistar, de pacientes e chamam Deus de inimigo. Por quê? Porque do lado deles, Deus é inimigo. Assim como do nosso lado, o inimigo pra gente é o diabo, né? Então, esses termos que ele usa. Então, aqui vocês viram que ele tá escrevendo uma carta pro Vermelindo, falando para ele atacar uma pessoa que está indo para a igreja, atacar uma pessoa na sua frequência à igreja. Por quê? Porque ele usando esse tipo de ataque, a pessoa vai começar a deixar de ir na igreja, igual aqui ele citou, né? Tem que fazer essa pessoa visitar outras igrejas, se tornar um especialista em igrejas, para começar a falar mal da igreja. Então, quer afastar essa pessoa da igreja fazendo isso, né? Essa é a maneira que ele está usando para atacar, certo? Então, essa é uma parte que fala no livro, que ele ataca ali as pessoas querendo tirar a frequência delas da igreja, querendo fazê-las criticarem a igreja, e isso vai consumindo tantas pessoas que quando vê, a pessoa já caiu, a pessoa começou a se tornar aquela pessoa que critica todo mundo, isso começa a criar uma divisão na igreja para não ter unidade na oração, não ter unidade no corpo de Cristo, né? Então o inimigo começa a atacar nessas coisas que pra gente parece pequena, mas que faz toda a diferença. Então, se por um acaso você começar a perceber que você está criticando o ministério de louvor, você está criticando toda vez a pregação, você está criticando os pastores, dá um passo para trás, porque você pode estar sob efeito de ataque espiritual. O inimigo deve estar consumindo a sua mente
para que você não tenha mais comunhão de congregar na igreja que você tá e comece a visitar um monte de igreja, criticar todas, se tornar o famoso especialista em igrejas que na verdade não gosta de nenhuma e não tá ali em comunhão com o corpo de Cristo, né? Por que que o inimigo faz isso? Porque quando você não tá ali no rebanho de Cristo, você não tá ali junto, em unidade com a igreja, é mais fácil do inimigo te atacar. Pode perceber que o inimigo ele não vai te atacar quando você tá com todo mundo perto. Ele vai te atacar quando você tá sozinho, quando você tá frágil, ele vai colocando coisa na sua mente, colocando coisa na sua mente. Então, é uma coisa que eu vi o pastor ministrando na nossa igreja. O inimigo ele não tem pressa em nos atacar. Porque ele tem, né, ali, ele tá há anos no mundo, né? Ele é eterno, ele é um espírito, então ele é eterno, né? Então, ele tá ali, ele não, tipo, pra ele tanto faz se ele vai conseguir te tirar do caminho de Deus daqui a 50 anos ou daqui 3 dias, entendeu? Então ele vai fazer isso, né? Porque depois ele vai poder ser castigado. Ele sabe que ele vai ser castigado eternamente, mas que as almas também vão ser castigadas eternamente. Então é isso que ele quer, porque ele tem inveja da gente, né? Então, depois agora eu quero ir para outra página com vocês também, para vocês verem como esse livro é rico em informações para a gente se prevenir, para a gente blindar a nossa mente contra os ataques. Então, aqui na página 59, ele diz assim: outra possibilidade é o ataque direto à fé. Uma vez que você o tenha levado a pensar que o período de baixa é permanente, não seria o caso de persuadi-lo igualmente de que a sua fase religiosa vai passar da mesma forma que todas as fases anteriores? É claro que não há forma concebível de chegar pela razão da proposição. Estou perdendo interesse por isso. Para a proposição, isso é falso. Mas, como eu disse antes, é no jargão, não na razão, que você deve confiar. A mera palavra fase é muito provavelmente vai dar conta desse truque. Eu presumo que ele já tenha passado por várias fases antes, todos eles passam, e que ele sempre se sinta superior ou paternal em relação àquelas das quais saiu ileso, não por seu senso crítico, mas simplesmente porque estão no passado. Então, aqui, ele quer transformar a situação de que quando a pessoa está com muita fé, ele quer distorcer isso e falar que é uma fase. Sabe quando você tá muito assim, com sede da palavra, com sede de Deus, principalmente quando você é um novo convertido, que você tá ali todo empolgado, né, com o evangelho, e aí depois, de repente, chega um pensamento assim, ou as pessoas, né, mal intencionadas chegam em você e falam assim: ah, é só uma fase, vai passar, daqui a pouco você tá normal, você já saiu dessa coisa do fogo, né? Então ele tá falando sobre isso, de distorcer uma pessoa que tá ali em chamas pelo evangelho como se fosse só uma fase e que essa fase vai passar. Então, muitas vezes eu já percebi que o inimigo coloca isso na nossa mente mesmo. Quando a gente tá muito ali buscando, fazendo jejum, em oração, não só quando você é novo convertido, mas quando você tá ali na fase, no propósito de buscar Deus, com sede de Deus, e aí vem esses pensamentos: ah, é só uma fase, vai passar. Você vai voltar a ser aquela pessoa que vai dormir sem orar, você vai voltar a ser aquela pessoa que tá ali levando as coisas de qualquer jeito. Então, isso é uma das maneiras do inimigo atacar também. E aqui, gente, para finalizar, para eu não deixar o vídeo muito longo, na página 124, ele fala na carta 23: meu querido Vermelindo, por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa. E pasmem, cristãos muito inteligentes também. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. Não há dúvida de que você já se transformou várias vezes em um anjo de luz como um mero exercício de exibicionismo. Agora está na hora de fazê-lo diante do inimigo. O mundo e a carne falharam conosco. Um terceiro poder permanece, e o sucesso desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico qualquer deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Analisando os novos amigos do seu paciente, percebo que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia e a política. Vários dos novos amigos que ele fez estão bem ligados às implicações sociais da religião deles.
Isso por si só é muito comum, mas podemos tirar vantagem disso. Então, aqui ele está falando de um paciente humano que eles estão atacando, que é um rapaz que ele conheceu uma moça que sua família toda é cristã, né? E ele ali está sendo preenchido, né, com essa boa influência, e aí eles ficaram com raiva, porque a família dela e a moça estão ajudando o rapaz na sua caminhada cristã. E o que os demônios querem? Tirar ele desse caminho. E aqui eles falam uma coisa muito interessante: o mundo e a carne falharam conosco. Então, eles não conseguiram atacar ele pela carne, porque eles, umas páginas antes, eles estavam tentando fazer ele cometer pecado de imoralidade sexual com essa moça. Mas aí viu que não conseguiram, por quê? Porque a moça é muito ali firme e a família dela também. E aí eles não conseguiram, então agora eles vão tentar atacar ele com a teologia e com a política, né? Mudando os pensamentos, distorcendo os pensamentos dele. E aqui eles falam também essa parte que me pegou muito, que eles falam: no inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Por quê? Por que me chamou a atenção? Porque, tipo assim, quando eles falam de tirano ou pervertido comum, essas pessoas já estão entregues à maldade. Então, para o inimigo não faz diferença. O inimigo vai querer atacar o quê? A pessoa que tá ali com Deus, a pessoa que tá ali, né, buscando a Deus, ou então a pessoa que passa essa imagem, mas que na verdade não faz isso de verdade. Uma pessoa que passa a imagem de cristão, mas que nas atitudes dela não é. Por quê? Porque essa pessoa vai envergonhar o evangelho. Então, para eles interessa muito mais. Igual aqui ele fala do fariseu. Né? O fariseu é uma pessoa que aparentemente, nossa, é muito cristão, mas que fala da boca para fora. Suas atitudes são mera religiosidade, mas não tem uma vida realmente com Deus. Não leva a sério os princípios de Deus. Leva só aquilo que convém, mas deixa as coisas mais importantes de fora. Então, esse livro, gente, eu super recomendo. De verdade. Ele é um livro rico, assim, para ajudar a gente na caminhada cristã, pra gente, despertar nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque às vezes a gente tá sob ataque do inimigo, a gente não tá vendo. A gente tá sob ataque do inimigo, a gente não tá percebendo, porque é de uma maneira muito sutil que ele vem. Muito sutil mesmo. E quando a gente vê, a gente caiu, a gente não viu, não sabe nem de onde que veio o ataque. Então esse livro eu super recomendo, leiam, porque ele ajuda muito a gente na caminhada cristã. Eu falo que ele nos ajuda muito a abrir nossa mente, nos prepara para os possíveis ataques. Depois que eu li esse livro, as minhas guerras espirituais ficaram muito fáceis, porque eu comecei a entender e discernir o que é cada coisa. Opa, peraí, isso aqui é um ataque. Opa, peraí, tá muito desproporcional. Isso aqui não é natural, isso é espiritual. Então, esse livro é maravilhoso, eu super indico. E eu queria finalizar esse vídeo de hoje lendo com vocês em Provérbios. Peço que você pegue sua Bíblia junto comigo e vamos ler em Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Então, gente, quando a gente fala de ataque espiritual, né? Quando a gente fala do inimigo, a gente tem que estar sempre atento aos ataques. E a gente tem que sempre orar e pedir para Deus blindar a nossa mente, o nosso coração. Porque na Bíblia, quando fala coração, tá falando de mente. Porque, gente, o nosso coração, ele só tem a função de bombear sangue. Os nossos sentimentos, as nossas emoções vêm daqui. Então, a gente tem que sempre pedir para Deus blindar o nosso coração, blindar a nossa mente, porque é aqui que o inimigo vai atacar. É aqui o nosso maior alvo de preocupação, né? Então, ele nos ataca aqui. E eu também queria ir com vocês para Romanos 12, capítulo 2. Assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que sempre estar orando, pedindo para Deus renovar a nossa mente. Nas nossas orações, a gente tem que sempre pedir para Deus cuidar da nossa mente, para que nossa mente esteja renovada, para que a gente possa resistir aos ataques sutis que muitas vezes a gente nem vê, né? Então, esse versículo fala muito sobre isso. E eu queria apresentar também o último versículo para vocês sobre esse assunto, que está em Filipenses, capítulo 4, no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, esse versículo traz pra gente
que tudo aquilo que é bom que a gente está pensando vem de Deus. Mas quando a gente tem algum pensamento negativo, que nos traz angústia, que nos faz querer ter o desejo de pecar, que nos faz trazer coisas ruins para nossa mente, aí não é de Deus. Então, esse versículo fala para a gente pensar em coisas boas, né? Que a gente tenha uma mente que pense em coisas boas, que pense em coisas do alto, que pense em coisas de Deus. Que a gente ore para ter essa mente pura e santa. Por mais que a gente é pecador, por mais que a gente é miserável, que a gente tem que pedir perdão para Deus todos os dias, mas que a gente possa orar por uma mente que é a mente do Senhor, que o Senhor possa governar as nossas mentes. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar nos comentários sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal. E eu tô lendo outro livro e em breve vou trazer ele para vocês também. Deus abençoe seu dia, sua semana e até o próximo vídeo.